Olá, é com muita honra e senso de responsabilidade que damos início no âmbito da SEDUC à campanha Faça Bonito, de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes, envolvendo toda a rede pública estadual na capital e no interior do estado. E ao meu lado a professora Ana Maria, que vai fazer a sua saudação aos nossos profissionais no sentido da cooperação nessa importantíssima campanha. Olá, bom dia a todos os nossos educadores do estado do Amazonas. Queria dizer para vocês que faça bonito, todos, professores, educadores de modo geral, os coordenadores, os psicólogos, assistentes sociais, que é fundamental nessa ação, que vocês ajudem e participem junto com os conselhos tutelares dos municípios de vocês, para que nós consigamos fazer uma campanha maravilhosa ajudando as nossas crianças. É isso aí, Ana Maria, nós precisamos, com certeza, construir um ambiente de cooperação. Professores, professoras, os próprios alunos, demais servidores da educação, com os conselheiros tutelares, com psicólogos, assistentes sociais, com as autoridades do município e com a sociedade em geral. Prevenir a violência contra crianças e adolescentes, a pior violência que é a violência sexual, que é a violência que não só viola física, mas também viola a dignidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A violência que tem que ser combatida, que tem que ser prevenida, que tem que ser enfrentada com altivez. E a educação não pode se omitir do importante trabalho de ajudar a prevenir e, quando houver a identificação, encaminhar para as autoridades competentes. O nosso abraço a todos os professores, professoras, pedagogos, pedagogas, aos pais, às mães, aos nossos alunos, aos conselheiros e conselheiras de direitos de defesa de crianças e adolescentes nos municípios, aos conselheiros tutelares e a todos que colaboram nesse importante trabalho, nos CREAS, nos CRAs, nas redes de proteção. A SEDUC está presente, a SEDUC vai ajudar, a SEDUC vai participar a proteger nossas crianças. Um abraço a todos e um ótimo trabalho. Bom dia aos municípios participantes da videoconferência desta manhã. Uma manhã onde nós estaremos refletindo sobre o 18 de maio e a sua importância, que é o combate ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em nome do secretário Luiz Castro, do secretário Bibiano Garcia, secretário da capital, da secretária Ana Maria, interior, do secretário adjunto, professor Raimundo Barradas, do diretor Newton Carlos, diretor do Departamento de Programas e Políticas Educacionais, da gerente de Programas e Projetos Complementares, professora Eudenice Silva. Então, estamos aqui falando em nome de todas essas pessoas, visto que esta pauta ela está presente, claro, SEDUC, mas sobre a responsabilidade desta coordenação, da qual eu, Vera Lúcia Lourido Barreto, professora Vera Lúcia, então, que hoje estou como coordenadora de programas e projetos federais, e essa pauta está exatamente dentro dessa coordenação. Para esta manhã, nós temos a presença de Karine Mota Sejusc, diretora de Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos, do Dr. Emerson Costa, do Ministério do Trabalho e Emprego, que é auditor fiscal do trabalho. Temos também a presença da doutora Zélia Campos, que ela representa o Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual da Maternidade Dr. Moura Tapajós, a irmã Valmir Bon, que representa a Rede Um Grito pela Vida e o Comitê de Enfrentamento à Criança e Adolescente. E temos a presença da professora Alcione Lely, que representa a SEDUC no Conselho e no Comitê que trata da temática. Então, esta manhã, ela exatamente vem reforçar esse convite da importância do dia 18. Em Manaus nós teremos atividades, mas que também nós convidamos todos os municípios a pensarem num momento como esse. Então, a gente agradece a mobilização, agradece a participação de vocês e vamos, claro, ter uma manhã rica e onde nós juntos podemos pensar estratégia e pensar sempre no espaço escolar como um espaço que nós não podemos perder de vista. Então, eu desejo uma manhã de reflexão e a todos que sejam bem-vindos a essa manhã. Ok, meu bom dia a todos os que estão aí nesse nosso grande Amazonas. E com muito prazer hoje também, com muita satisfação aqui, com vocês aqui
no Centro de Mídia, para falar sobre o enfrentamento à campanha nacional 18 de maio, né, o dia alusivo ao enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o nosso estado. Hoje a campanha, a abertura é para os municípios do Amazonas, né? Estamos com todos vocês aí querendo que vocês façam bonito também nos municípios, em todos, mobilizando toda a rede de proteção, assistência, delegacia, o CRAS, CREAS, né? Os conselheiros CMDCAs, né? Todos vocês da rede de proteção, para fazer bonito nos municípios. E passando a fala, né, para a representante da CEA, a secretária Márcia Sado, que vai também falar com vocês nesse momento, passar as orientações, as informações relevantes à Secretaria de Assistência aí no município de vocês. Passar a fala, né? Meu bom dia a todos vocês, que seja uma manhã bem proveitosa. Né? Nós temos aqui na bancada pessoas ilustres, né, ativistas na campanha, e que nesse momento vai ser de reflexão, né, de fortalecimento e também de muita discussão, né, acerca de toda essa problemática que aflige nosso estado do Amazonas. Vou passar a fala agora para Márcia Sado, nossa secretária de Assistência. Bem, é um prazer estar aqui hoje. Meu bom dia também a todos os municípios, em especial os nossos colegas, né, da assistência social, seja dos centros de referência de assistência social CRAS, sejam dos CREAS. É muito importante nós estarmos aqui nesse momento para participar, né, de algo tão especial que tem muito a ver com a nossa prática profissional. Queria saudar todos da mesa também, né, dizer que se nós estamos buscando um trabalho integrado, né, intersetorial, eu creio que esse aqui é um exemplo que tem dado certo e nós vemos que podemos fazer muito mais coisas juntos, né, com a saúde, com a educação, com a assistência, demais órgãos também que têm algo muito importante, né, a contribuir com essa causa. Quando nós fomos procurados, há 2 meses atrás, pelo Comitê Estadual, ao qual nós também fazemos parte, nós começamos, então, a construir, né, uma agenda de trabalhos para esse ano, em função da prevenção, da proteção, discutir um pouco isso em relação ao abuso, né, e à violência sexual contra a criança e adolescente. E nós começamos desde o dia 6/5 nos nossos centros de convivência da família em Manaus, né? Também recebemos várias fotos, vários eventos dos nossos municípios que estão fazendo o mesmo trabalho nos CRAS e CREAS. Temos aí as escolas, que nós vamos fazer algum trabalho também de palestras e orientação a partir do dia 14 agora, e vamos concluir com um grande seminário construído por todos nós aqui presentes, né? E que justamente nesse seminário queria chamar a atenção dos nossos trabalhadores da assistência social para uma oficina específica onde nós vamos procurar trabalhar a qualificação do nosso atendimento, vamos também trocar experiências sobre o nosso trabalho, né? E também vamos discutir sobre melhorias, o que nós podemos fazer a mais, o que está faltando para nós construirmos uma rede mais fortalecida para o combate, né, ao abuso e à violência contra a criança e adolescente. Então, nós temos um número do ano de 2018 que nos preocupa muito em relação ao abuso sexual, né? É mais de 1.300, pouco mais de 1.300 acompanhamentos, né? E nós precisamos entender como é que isso está se dando, como é que os trabalhadores estão respondendo a essa situação. E hoje, na nossa gestão, dentro da Secretaria Estadual, nós queremos dar esse apoio, né, especial para os nossos trabalhadores, saber se eles estão com os instrumentais adequados, se eles estão com a capacitação adequada, né, se a gente precisa avançar um pouco mais nisso. Então, sintam-se apoiados pela Secretaria Estadual de Assistência Social, procurem-nos sempre que precisar. Nós temos bons profissionais no quadro, né, sem falar dessa rede que tem funcionado, onde nós podemos também encontrar muitas experiências, né, e realmente construir
Uma coisa só para terminar minha fala, que eu gostaria de passar para vocês todos, é sobre a preocupação em relação à vigilância socioassistencial sobre vários dados nossos, né? Entre eles esse específico, né, do abuso e violência sexual contra criança e adolescente. Nós precisamos aprimorar nossas informações, e aí eu só deixo um recado para vocês. Vamos fazer os registros, né, no nosso relatório mensal de atendimento, vamos usar os instrumentais que nós temos, vamos fazer o registro adequado, né, dos atendimentos que nós fazemos, dos acompanhamentos que nós fazemos. Só daí nós vamos ver, né, daqui a um ano, né, se realmente nosso atendimento conseguiu diminuir, né, esse número tão difícil, né, de encarar em relação ao abuso e à violência sexual. Então, nosso propósito é festejar a diminuição ano que vem, que a gente possa se encontrar novamente, né, e possamos festejar aí uma diminuição desses casos de abuso e violência sexual. Esse é o meu desejo, eu creio que é a vontade de todos nós da rede, né? Muito obrigada, e que vocês possam realmente ter um momento agradável, cheio de conhecimento, cheio de informações. Obrigada, secretária, pelas palavras, né, pelas orientações também, né, para eles, para as pessoas que estão operando nos municípios, né, a nossa assistência social. E a gente fica aqui agradecida com essas orientações. Nós tivemos essa semana toda foi de muita intensa de agenda sobre a questão da exploração, né, do abuso sexual. Nós tivemos vários seminários, e um desses foi a questão das orientações que hoje a senhora está passando para o público lá dos municípios, né? E agora vamos passar a palavra para a fala para a irmã Valme, que é da rede Um Grito pela Vida, né, que faz parte da rede de proteção, e também está no Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência. Então, irmã Valme vai também passar todas as orientações a respeito também da rede Um Grito pela Vida, como é que funciona, né, quais são as orientações também que elas passam. Ok? Bom dia, Alcione, bom dia a cada um e a cada uma de vocês, alunos, professores, gestores, também atores da rede de proteção. Nós estamos aqui em nome da Rede Um Grito pela Vida e também do Comitê de Enfrentamento. A Rede Um Grito pela Vida ela está desde 2007 na atuação do trabalho de prevenção contra o tráfico humano e também da prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós fazemos parte desse grupo de proteção também, como rede. Nós poderíamos nos perguntar o porquê do 18 de maio. 18 de maio é uma data que foi criada em 1998 por cerca de 80 entidades públicas e privadas reunidas na Bahia, e também com representantes do EQIPAT, que é a Organização Internacional de Luta pelo Fim da Exploração Sexual e Comercial de Crianças na Pornografia e da Exploração Sexual, para fins de exploração sexual. E essa data surgiu em memória da menina Araceli, uma menina de 8 anos, Araceli Cabreira Sanches, que foi sequestrada no dia 18 de maio de 1973. Ela foi drogada, ela foi espancada, ela foi estuprada, violentada e foi morta por duas pessoas, dois jovens de famílias bem influentes na cidade do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e até hoje não teve ainda a punição necessária para esses dois rapazes. Então, essa data surgiu em memória dessa menina Araceli, né, como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E exatamente para manter viva essa memória a nível nacional, diante de tantas e tantas Aracelis na nossa sociedade brasileira, que são abusadas, que são espancadas, que são estupradas na nossa sociedade, e a gente tem
conhecimento disso todos os dias quando a gente acompanha um pouco as redes sociais da nossa mídia. O que seria a violência sexual? É uma violação dos direitos sexuais que é traduzida, ou que se traduz, pelo abuso e pela exploração do corpo e da sexualidade de crianças e adolescentes, que de uma forma ou de outra, também pela coerção, que envolve geralmente meninos, meninas que não estão ainda na sua idade cronológica para atividades sexuais. E também isso afeta muito o desenvolvimento, tanto físico como psicológico, como social, de quem é abusado ou abusado. Diante disso, a gente também pode colocar um pouco a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual, né? Existe também uma diferença nesse sentido, né? O abuso sexual é uma violência contra a criança, contra adolescente, onde alguém, geralmente uma pessoa adulta, usa do seu poder para ter relações, para satisfazer o seu prazer sexual. Então, o abuso seria nessa linha. E ele acontece principalmente por meio da violência física, de ameaças, de sedução, ou então de manipulação dos afetos através de carícias, de toques nas partes íntimas e outras formas de coerção da criança e adolescente envolvido. A exploração sexual é um tipo de violência que ocorre quando já se estabelece uma relação de mercado, de troca de favores, de troca de serviços sexuais, obtidos principalmente por presentes ou então a criança ou adolescente vendidos pelas redes criminosas da indústria do sexo, e aí já envolve também o tráfico humano, né? Também podemos dizer assim que se trata de uma prática que envolve dinheiro, e muito dinheiro, né? Tanto com favores entre o usuário, entre o intermediário, que seria, no caso, o aliciador ou aliciadora, e também entre quem obtém o lucro diante da compra e da venda da criança e do adolescente. Aí entra também o tráfico humano, e a exploração sexual é uma das modalidades, das 8 modalidades do tráfico humano. Então, por isso, a gente não tem como você falar sobre exploração sexual sem tocar também na questão do tráfico de pessoas. E aí a gente pode se perguntar que atitude nós tomamos como atores, como gestores, como professores, adultos responsáveis pela proteção da criança e do adolescente. Muitas vezes nós tomamos aquela atitude de eu não ouço, eu não vejo e eu não falo. É tudo segredo. É muito mais fácil hoje o adulto se colocar numa posição de quem não vê, de quem não escuta, e aí eu não preciso falar e não preciso me comprometer. Só que o nosso papel como atores, como responsáveis pela proteção da criança, do adolescente que está conosco todos os dias em nossas escolas, nós temos que tomar atitude realmente de proteção, de ajudar quem precisa, quem pede nossa ajuda. Também podemos dizer que hoje o abuso, a exploração sexual e o tráfico são crimes que violam totalmente o direito do ser humano. Viola a vida, viola o sentido, viola a vontade, muitas vezes, de viver da criança, do adolescente principalmente, e a gente sabe que hoje, em nossa sociedade, existem inúmeros suicídios, que é um outro assunto que não vamos tratar agora, mas que muitos suicídios têm relação com o abuso sexual, principalmente dentro de casa, intrafamiliar. Então, vocês que são pais, que são professores, principalmente o professor consegue captar na sua sala de aula se tem algum aluno seu ou alguma aluna sua que enfrenta situações assim e que possa tomar atitudes diante disso, né?
E hoje esses crimes são considerados a grande escravidão moderna do século XXI. Infelizmente, a exploração sexual é um crime que acaba tirando toda a liberdade da pessoa no seu querer, no seu fazer, naquilo que ela, nos seus sonhos, naquilo que ela gostaria de ser. E essa escravidão moderna, ela faz parte de um sistema que tem raízes profundas em 3 pontos principais. Um deles é o poder econômico, que prega principalmente a ganância, que é o critério principal, né? Eu quero ter o dinheiro, eu quero mais e mais e mais. Então, a ganância do ser humano que vai tomando conta. Depois, também, outro ponto é a miséria, que faz com que, para quem não tem nada ou não tem emprego, qualquer coisa serve. Então, é a vulnerabilidade que torna a pessoa um elemento fácil para ser coagido, para ser explorado, para ser vendido, para ser traficado, né? E também a partir da ganância e da miséria da pessoa, acaba entrando um terceiro ponto, que é a impunidade, que hoje incita a continuar sempre mais reproduzindo esse ciclo vicioso. Por exemplo, numa família onde existe um adulto, ou um pai, um tio, um avô, que seja, ou um irmão mais velho, que viola os direitos da criança, do adolescente que está nessa casa, ele acaba muitas vezes ficando impune diante do crime que ele cometeu. E aí coloca em risco tanto a criança e o adolescente que estão diariamente ali no mesmo espaço onde convivem. Então, infelizmente, são 3 aspectos muito fortes que hoje fazem parte e existem na nossa sociedade. E ao lado desses 3 pilares, existem também aqueles pilares auxiliares, que é a corrupção, que é a discriminação, que é o grande preconceito diante da grande mudança hoje social de gênero que existe, né? A indiferença, a exclusão, o grande número de violências, a insegurança, os medos, e por aí dá para a gente colocar assim uma lista enorme de outros pilares auxiliares que acabam se acoplando a esses 3 elementos, né? Se nós olharmos, por exemplo, quais são características específicas desse tipo de crime hoje. Um crime que é muitas vezes planejado, não sempre, porque às vezes acontece assim, é agora e pronto, né? Mas existe também o crime planejado. O crime lucrativo, principalmente quando você fala da exploração sexual, e dentro da exploração sexual, o tráfico humano, é um crime muito lucrativo. Nas rotas internas e internacionais, que quando a gente fala em tráfico humano para exploração sexual, a gente muitas vezes só lembra, mas vai daqui para a Espanha, vai daqui para Portugal, etc., né? Só internacional, mas não. Existe também esse crime interno, que é de um estado para outro, ou de um município para outro, do interior para a cidade, e aí a gente pode citar principalmente a questão do crime da servidão doméstica, das meninas que não têm como estudar no interior e são trazidas para a cidade, por alguém que se diz padrinho ou madrinha, entre aspas, e que acaba muitas vezes escravizando dentro de casa essa menina, essa adolescente, essa criança, e acaba sendo explorada sexualmente também. Então, são coisas que estão aí do nosso lado e muitas vezes estão invisíveis porque ou a gente não tem o conhecimento suficiente ou a gente não quer ver, não quer escutar. Então, ficamos atentos a isso também. Os maiores locais de aliciamento hoje, de abuso, de exploração, de tráfico de pessoas. Nós já falamos há pouquinho, existe muito dentro das famílias, é um local de grande espaço para isso. As nossas escolas, onde existem professores que ficam coagindo alunas pela média em troca de favores sexuais. Isso existe muito também em nossas escolas, quando a gente faz o trabalho
de prevenção nas escolas, a gente escuta relatos desse sentido. Também, aqui no Amazonas, a gente encontra situações nos portos, nas balsas, nos barcos, nas lanchas. São locais onde facilmente existe principalmente o abuso e a exploração sexual. Nas pequenas cidades, comunidades do interior, os meios sociais hoje, as páginas de internet, são também meios muito propícios para a coação, a exploração e o abuso, onde a adolescente marca um encontro numa praça, em algum local, e ela vai e acaba sendo abusada ou até sendo raptada para ser vendida para exploração sexual. As falsas agências de modelos, que existem também, e muitas vezes, temos situações bem concretas aqui no Amazonas também em relação a isso. Aí depois também tem as casas de shows, os shoppings, os bares, as praias. Então, tem inúmeros espaços e locais onde existem os aliciamentos hoje para a exploração sexual e também acontecem os abusos. E como esses crimes acontecem na região amazônica ou então em qualquer lugar do país ou do mundo? Isso não é só aqui no Amazonas que acontece, né? Que são crimes, muitas vezes, que não tem hora, não tem local marcado para acontecer. Pelas falsas promessas de emprego, onde jovens estão terminando o seu segundo grau e que se arriscam com o sonho de ter uma vida melhor. E, geralmente, os aliciadores para a exploração sexual, para o tráfico, usam do sonho do jovem para conseguir conquistar, para conseguir convencer, para poder serem levados ou para um outro estado ou um outro país e acabam caindo na rede do tráfico e na rede da exploração sexual. Os convites, muitas vezes, de sair do seu município, porque ele é pequeno, ele não tem muita coisa para fazer, então eu quero ir para a cidade grande, porque lá eu vou ter mais chance de emprego e por aí vai, né? Também nós podemos contar que acontecem nos grandes projetos como hidrelétricas, garimpos, grandes construções, então são espaços que muitas vezes acontece principalmente a exploração sexual. Também acontecem pelas adoções irregulares, onde tantas crianças desaparecem e somem das nossas ruas. Na nossa cidade é comum isso. Aí passa o carro branco, o carro preto, o carro cinza e o carro vai mudando de cor. Mas o tipo de crime é igual e é o mesmo. Então, as crianças são levadas e muitas vezes são ou levadas para a exploração sexual, mesmo sendo criança, são levadas para a adoção irregular ou então também para a mendicância ou então para o abuso e a venda de órgãos também. Então, são elementos assim bem próprios que acontecem com nossas crianças. Servidão doméstica eu já falava, né, da forma como isso funciona, e tem inúmeras outras formas de como isso acontece. E aí a gente pode se perguntar o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer como professores, como gestores, como responsáveis pelas crianças e adolescentes. Uma primeira coisa seria romper o silêncio, é colocar em pauta, é conversar com os alunos, é conversar, fazer rodas de conversa, fazer momentos de discussão, momentos de trabalho em nossas escolas, exatamente para conscientizar da importância do cuidado que nós temos que ter, não só a criança consigo mesma, mas também com a outra, com a sua coleguinha, com o seu amiguinho, o jovem adolescente também ser responsável pelos que estão ao seu redor. Porque se nós, como atores de educação, não cuidarmos disso, quem vai cuidar? Muitas vezes a família, o pai trabalha fora o dia todo, a mãe trabalha fora o dia todo, a adolescente cuida de 2, 3 irmãzinhas ou irmãozinhos em casa e acaba não tendo esse cuidado porque não tem conhecimento suficiente. Então, nós temos que fazer isso para passar esse conhecimento, discutir isso em nossas salas de aula. E também orientar para fazer a denúncia necessária para, né? Hoje em dia tem tantas formas e meios fáceis de comunicação para fazer isso.
Também um outro ponto é exigir políticas públicas condizentes, né, com aquilo que realmente tem que ser em nossas comunidades. A gente sabe que nas comunidades do interior, se aqui na cidade grande não funciona muito, imagino no interior, né, que é muito mais difícil ainda. Mas que, ao mesmo tempo, nós não podemos nos calar. A gente tem que dizer chega de violência, chega de exploração, chega de abuso sexual, né. Fortalecer as redes de proteção, né, os conselheiros do interior, assistentes sociais, psicólogos, nós temos que nos entreajudar, porque se nós não fizermos isso, a gente não consegue, ao menos, evitar que algumas crianças sejam abusadas ou alguns adolescentes sejam explorados, né. E trabalhar essas causas, colocar valores como o respeito, a dignidade, a responsabilidade, o compromisso que hoje nós temos que ser, o exemplo de vida que nós temos que ser para as nossas crianças, os nossos adolescentes. Querendo ou não, nós somos responsáveis por eles durante o dia, quando eles estão em nossas escolas, em nossas salas de aula. Então, eles acabam, querendo ou não, sempre olhando o exemplo dos adultos. Se nós não formos exemplos bons de respeito, de compromisso, de responsabilidade, com quem eles vão aprender? Que as ruas ensinam tudo que é errado. Então, nós temos que ensinar aquilo, ao menos que os ajuda a ser ter um pouquinho uma vida mais digna. E o nosso Papa Francisco dizia assim que era impossível ficar impassível ou não se importar, sabendo que existem seres humanos sendo tratados como mercadoria, sendo usados, sendo vendidos. Então, pensemos nisso, conversem com vocês, professores, nas escolas de vocês, conversem, dialoguem, discutam esse assunto com os adolescentes que vocês têm aí nas suas escolas. Então, foi um pouco isso que eu queria colocar para vocês e que realmente essas informações possam ajudar vocês a terem também essa consciência da necessidade de ajuda, de proteção e de cuidado com nossas crianças e adolescentes, especialmente lembrando desse dia 18 de maio, que é uma data específica para proteger as nossas inúmeras Marias, Araceles, Joãozinhos, etc, etc. Então, que possa realmente ter colaborado com vocês nessas informações. Obrigada. Nada, né? Bem, e assim, o que nós pedimos de vocês? Que socializem. Nós temos o conselho tutelar do outro lado, né, irmã Valme? Nós temos os conselheiros tutelares que estão lá, nós temos psicólogos, assistentes sociais, os presidentes dos CMDCAs também foram convidados, então tá saúde, educação, então tá toda a rede de proteção envolvida nessa mobilização, né? Nós temos aqui esse ano, eu vou só rapidamente, nós temos essa semana toda uma programação, né? Então, dia 18, que vai ser no sábado, vai ter um ato público na Praça da Polícia. Então, vocês podem também fazer aí no município de vocês uma mobilização, mobilize a educação. A irmã Val me deu uma aula hoje, né, para os nossos professores, porque onde que a criança escuta, né? A escola é o local onde a criança faz a denúncia, onde ela está com o coraçãozinho dela triste, né? Angustiado e quer desabafar, desabafa com quem? Com o professor. É na escola que ela procura uma acolhida, né? Uma escuta, né? Que escute ela, que ela está tão, como é que eu digo, tão triste com a situação, né? Então, onde ela vai buscar? Na escola. Então, eu vou passar a fala agora para a nossa ativista também, uma pessoa maravilhosa. Nós temos essa manhã, na bancada, só pessoas bacanas, né? Ativista mesmo, de movimento. E agora eu vou passar a fala para a doutora Zélia, né? Doutora Zélia do Saves, e ela vai explicar o que é o Saves, como é que é o trabalho dela com as crianças, ela vai passar as orientações e a experiência, falar um pouco, né, dessa experiência, né, que não é tão boa, né? Claro que não é. É como a Márcia Sado falou, a secretária, que nós façamos um trabalho para diminuir esses índices no Amazonas, né? Ok? Então, vou passar a fala para a doutora Zélia. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Parabéns à SEDUC por também vestir a camisa do combate à violência sexual, sobretudo contra criança e adolescente. E eu estou aqui
em nome do Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual da Maternidade Dr. Moura Tapajós, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde, né, para falar um pouco para vocês sobre a importância do atendimento às vítimas de violência sexual. Eu sinto dizer que quando nós, de fato, nos dedicarmos a esse atendimento, esses números só vão subir, porque, na realidade, vão ser descobertos os casos que estão encobertos, né? É uma violência silenciosa que nós ainda não temos os números exatos do acontecido. Mas nós sabemos que é uma violência silenciosa que ocorre geralmente entre 4 paredes e sem testemunhas, somente com o agressor e a vítima, ou agressores e a vítima. Por isso, o atendimento ele é muito importante. Professores e profissionais da saúde, eles têm o reconhecimento do privilégio de estar muito perto das pessoas, principalmente crianças e adolescentes. E, com isso, eles têm o privilégio de serem, na maioria das vezes, os profissionais que vão ouvir acerca da violência. Então, é muito importante que esses profissionais não só ouçam, como também façam a denúncia. É importante que a escola, que os serviços de saúde estejam estruturados para saberem como conduzir um caso descoberto de violência sexual. E estar estruturado significa também ter uma rede aonde esteja se comunicando, aonde tanto a escola como a saúde possa estar se comunicando. Por exemplo, ao descobrir que uma criança é vítima de alguma forma de abuso sexual, de violência sexual, isso tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar imediatamente. E o Conselho Tutelar entra em contato com as autoridades. Então, isso é muito importante. E eu digo para vocês que a partir do momento em que as crianças, os adolescentes sentirem essa abertura por parte dos profissionais, vocês vão ficar surpresos com os números que vão aparecer. Então, vocês têm que se preparar também para isso. Na cidade de Manaus, nós somos o serviço de referência para atendimento de crianças e adolescentes. E de 2006, janeiro de 2006, até abril de 2019, nós passamos de 8.000 atendimentos. Só que crianças e adolescentes são 89% desse atendimento. Então, tem muita gente ainda sem atendimento. Embora a gente fique pasmo com esse número absurdo, isso ainda não é tudo. Ainda está muito aquém. Tem muita gente que fica sem atendimento por vários motivos. Entre eles, profissionais que não adotam a postura de ajudar a quebrar esse ciclo da violência, né? Tem ainda o Disque 100 e o Disque 180 para denúncias que a pessoa não precisa dizer quem é, né? Então, é uma denúncia anônima e a pessoa pode fazer isso. A outra situação, vocês que estão no interior, são poucos os interiores do Amazonas que têm o serviço de atendimento à vítima de violência sexual instalado, né? São poucos. Isso tem que ser cobrado dos secretários de saúde, porque isso é uma obrigação, existe uma lei que respalda isso, e isso efetivamente ainda não está sendo cobrado, porque talvez a sociedade nem saiba que ela tem direito a esse tipo de atendimento. Uma pessoa, quando ela sofre violência sexual, a irmã Valme até colocou que existem várias formas, né, de abuso sexual. Existem abusos sexuais com contato físico, existem abusos sexuais sem o contato físico. Será que um deixa mais trauma do que o outro? Eu diria para vocês que isso varia. Tem pessoas que só de olhar pornografia, elas ficam extremamente traumatizadas e passam o resto da vida com sequelas. Então, existem todas as formas de violência sexual, elas são
prejudiciais à saúde da pessoa. Não só a sua saúde mental, como a saúde física. Quando tem contato físico, podem aparecer, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, né, as infecções sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, gonorreia, clamídia, que são doenças que trazem uma inflamação na genitália, na região genital da pessoa. Isso pode trazer infertilidade para o resto da vida e trazer também, quando a pessoa for querer engravidar, às vezes ela nem consegue, porque pode trazer infertilidade. Isso quando a pessoa não acaba tendo uma gravidez, digamos, nas trompas, porque a trompa não está saudável, ela está obstruída. Então, a gravidez, o óvulo fecundado não consegue, às vezes, chegar até o útero, porque a trompa está inflamada, né? Então, tem ainda a sífilis, que com os anos, se ela não for tratada, pode trazer problemas mentais, físicos, ósseos, né? É muito importante o seu tratamento. E ainda o HIV, que pode ser um problema para o resto da vida. Então, os serviços de saúde, eles têm que estar preparados para prestar esse atendimento. E esse atendimento, de preferência, ele tem que ser nas primeiras 72 horas do ocorrido, do dia que aconteceu a violência sexual. Porque dentro das primeiras 72 horas, pode-se fazer a prevenção dessas infecções, que eu acabei de falar, sexualmente transmissíveis, de forma mais eficaz, e fazer também a prevenção da gravidez indesejada. Porque quando uma pessoa se vê grávida de uma violência sexual, é como se ela vivesse tudo de novo, tudo o que aconteceu. Então, isso é extremamente traumático, não só para a pessoa, mas para a sua família. E esse é um grave problema de saúde pública, porque quase todos os problemas que vão acontecer depois dessa violência, eles vão procurar solução nos serviços de saúde. E se os serviços de saúde não estiverem preparados para isso, os prejuízos ainda podem ser maiores ainda para a sociedade, né? Aí se transforma num problema social imenso, né? Temos inúmeras crianças abandonadas aí, possivelmente algumas foram frutos também de violência sexual e vão ser no meio da rua também, né? Então, além desses problemas que eu falei para vocês, a irmã comentou sobre o risco de suicídio. Está descrito na literatura que não existe nenhuma vítima de violência sexual que não pense em suicídio. E hoje, lá no nosso serviço, nós recebemos muitas vítimas com automutilação e, às vezes, casos graves mesmo de tentativa de suicídio. Então, eu quero chamar a atenção aqui para a questão da proteção da família, porque se nós formos esperar só uma ação realmente da delegacia ou do judiciário, nós vamos ficar frustrados, porque, na maioria das vezes, não vai ser a contento como nós gostaríamos. E a família, ela tem uma grande capacidade de proteger ou não os seus filhos. Porque nós sabemos que a maior parte das violências sexuais com crianças e adolescentes, elas são dentro de casa. Pai, padrasto, irmão, tio, né? Então, existem algumas situações que eu gostaria de citar aqui para vocês conversarem com a comunidade, conversarem com os pais das crianças sobre isso, né? Existem situações que a gente chama situações de vulnerabilidade para o abuso sexual. Por exemplo, quando a criança conta que foi molestada por um adulto e os pais não acreditam, ou a mãe não acredita, a criança conta o que o pai fez, aí a mãe não acredita, aí o pior, a mãe continua deixando essa criança na mesma situação que o pai. Uma situação muito frequente que as crianças reclamam que são abusadas é durante o banho. É muito frequente. Os pais irem dar banho nas crianças e durante o banho abusarem. E o mais estranho ainda é que às vezes nós recebemos crianças que já têm 9, 10 anos de idade e o que faz um pai dando banho numa criança de 9, 10 anos de idade? A gente fica pensando assim que parece que, de fato,
parece que uma concordância ou uma conivência da família. É até triste falar isso. Porque o que faz com que uma mãe permite que seja normal isso? Um pai está dando banho numa criança que já tem 9 anos de idade, 8 anos de idade, que isso? Né? Não faz sentido. A menos que a intenção fosse deixar que a criança passasse por uma situação triste como essa. Né? Então, acreditar que a criança está falando a verdade é o primeiro passo para romper com a violência. Né? Então, não só dentro de casa, mas também profissionais devem acreditar e fazer a denúncia. E cabe à delegacia fazer a investigação. Nós não somos investigadores, mas se a criança chegar até nós com essas queixas, ou com outros sinais físicos, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, cabe aos profissionais fazerem a denúncia. Né? Muitas vezes também, as pessoas dentro de casa têm uma comunicação muito difícil. Vocês sabem que muitas famílias se comunicam de forma violenta. Né? Tem uma forma agressiva de se comunicar. E se já é difícil para adultos conversarem com essas pessoas, o que dirá as crianças? Que ficam sempre com receio, inclusive, de quando contar, apanhar. E o pior é que às vezes elas contam e apanham. Né? Uma outra questão, que a irmã Valme até comentou, é quando a violência vem acontecendo através de gerações. O pai foi violentado pelo avô, que foi violentado pelo pai dele, que foi violentado... Entendeu? Esse ciclo de violência que vem passando através de gerações, ele tende a se perpetuar se não houver uma quebra. Profissionais de saúde, os profissionais da educação têm um papel fundamental em ajudar a quebrar com esse ciclo de violência que vai passando de geração através de geração. Entendeu? Então, é muito importante que nós estejamos atuando, pensando nisso. Uma outra situação é... Aqui eu vou fazer um paralelo, né, do dia 18 de maio, que faz... É o dia, né, que a gente lembra o caso Araceli, a menina que foi encontrada morta, e quando foi encontrada, os peritos verificaram que ela tinha sido estuprada também, entre outras agressões que ela teria sofrido. A Araceli, ela ia sozinha de casa para a escola. E uma boa parte desse trajeto, ela caminhava. Ela tinha 8 anos, ela ia caminhando sozinha para a escola. Uma outra parte desse caminho, ela tomava o ônibus até chegar à escola. E depois ela voltava para sua casa. No dia que ela desapareceu, ela chegou com um bilhete na escola para a professora, um bilhete possivelmente da mãe, dizendo que ela iria sair mais cedo. E ela, de fato, saiu mais cedo. E aí foi quando ela desapareceu. É comum no cotidiano nós vermos crianças que vão sozinha do trajeto de casa para a escola. Os pais acham que é seguro. E não é, gente. Não é seguro. É muito frequente criança e adolescente ser desviada do caminho da escola. Né? Os agressores se aproveitam que elas estão sozinhas, porque eles já sabem, muitas vezes eles já estão observando há muito tempo, e eles já fazem um plano de pegar a menina naquele momento que ela está sozinha. Né? E abusam delas. Muitas voltam para casa, já tendo sido abusadas. E outras não. Né? Outras nunca mais ninguém vai encontrar. Então, as famílias têm que estar alertas que elas têm que ter mais cuidado com isso. Eu já vi situações em que as mães depois choravam muito, arrependidas de não terem ido com a criança ou com o adolescente até a escola. Porque elas mesmas me diziam que assim, não tinha nada para eu fazer, doutora, eu podia ter ido com a minha filha. É claro que eu não vou dizer para elas e por que não foi, né? Mas antes das coisas acontecerem, a gente pode conversar sobre isso e dizer por que você não vai? Por que você deixa a criança aí sozinha? Você não sabe que uma criança só é um alvo fácil de ser abordada por um agressor? Né?
E o motivo, às vezes, de um desaparecimento de uma criança, às vezes é para exploração sexual e às vezes é até para tráfico de órgãos também. A gente já sabe disso, o Grito pela Vida está constantemente nos alertando sobre essa situação. Então, isso não é mais novidade, né? Novidade é que situações como essas sejam o dia a dia ainda, né? Outra situação é hospedar parentes ou amigos em casa. Muito cuidado com quem você hospeda em casa, porque muitas vezes você ainda coloca no quarto do seu filho, da sua filha. E esses agressores, às vezes, não fazem distinção nem de menino, nem de menina, e nem de idade. Todos os dias nós recebemos casos novos de violência sexual lá no Serviço de Atendimento à Vítima de Violência Sexual da Maternidade Dr. Moura Tapajós. Todos os dias. As histórias, assim, são as mais diferentes possíveis. Mas essas que acontecem dentro de casa são muito parecidas. Muitas histórias de pais e padrastos, histórias de parentes próximos que são colocados dentro de casa, a família pensando que está fazendo um bem, às vezes aquele parente que vem lá do interior, a pessoa acolhe dentro de casa e às vezes é esse parente que vai violar o seu filho. Entendeu? E isso independente de idade. Escute o que eu estou falando para vocês. Às vezes é uma criança muito pequena. E aí vem a síndrome do segredo, né? A criança não conta o que aconteceu. Por que a criança não conta? Gente, são vários motivos. São pais que são muito difíceis. Às vezes tem pais que acham que são fáceis. Ah, doutor, eu converso com a minha filha, sempre conversei. Por que ela não me contou? São várias as situações. Às vezes você nem é tão fácil assim. Às vezes você pensa que você é fácil assim, mas você não é. Porque às vezes a gente não se conhece direito mesmo. E a gente pensa que passa uma impressão de que é aberta e não é. A outra situação é que o agressor ameaça. Às vezes ele ameaça que vai matar a mãe, que vai matar o pai, que vai matar o bebê da casa. Ele faz ameaças terríveis. Ele ameaça que vai matar a criança e a criança acredita. E se sente responsável por isso. Então a criança não conta. Né? São várias as situações que circundam a síndrome do segredo. Outras vezes, tem até mães ou parentes, vizinhos, professores mesmo, que participam da síndrome do segredo. Né? Sabem da situação, mas tem algum ganho em torno disso. Às vezes a mãe pensa, não, eu vou falar com ele e ele não vai mais fazer isso. Porque se ele sair daqui de casa, quem é que vai sustentar a casa? Gente, isso é terrível, porque isso é a mesma coisa que fazer exploração sexual. Você está trocando a sua criança por dinheiro. Então, essas coisas têm que ser conversadas. Quando que se vai suspeitar, que os profissionais de saúde vão suspeitar, ou até mesmo professores? Uma criança chega sangrando na escola. Isso é normal? Sangrando pela genitália. Isso não é normal. A criança está com sangramento na genitália. Isso não é normal. Profissionais de saúde recebem crianças que estão com sangramento na urina e a criança não tem alteração nenhuma nos rins. É suspeito de violência sexual? É suspeito de manipulação. Né? Presença de verrugas na genitália, bolhas, feridas na genitália, né? É sugestivo de herpes. Crianças com doenças sexualmente transmissíveis, isso não é normal, até se prove o contrário, isso é, na realidade, abuso sexual. Né? Crianças que mudam de comportamento. Uma das primeiras alterações que pode se perceber numa criança que é abusada sexualmente é a mudança de comportamento, com certeza. Né? Professores conhecem seus alunos, assim como pais também conhecem seus filhos. A criança mudou de comportamento, tem que ver o que aconteceu. O que aconteceu? Né? A criança antes conseguia prestar atenção, agora não consegue mais prestar atenção, não consegue assimilar. Né? A gente sabe que a violência sexual ela traz o que se chama de trauma. Ela traz um trauma, ela traz impactos
que levam a alterações cognitivas, comportamentais, de atenção, de memória. Então, a pessoa fica impactada. E, às vezes, essas alterações, esses prejuízos, no caso de crianças, isso pode durar a vida inteira se ela não for tratada. Né? Em adultos, na maioria das vezes, esses impactos cerebrais, eles tendem a ser mais temporários. Mas, ainda assim, eles podem ser permanentes se essa pessoa não for tratada. Né? Então, eu quero deixar o recado aqui e me disponho a responder perguntas também que vocês queiram fazer, né? E quero chamar vocês mais uma vez para também fazer bonito. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, eles não têm capacidade ainda de decidir sobre questões relacionadas à sua sexualidade. A culpa é sempre do adulto. Se por algum momento nós julgamos que a criança ou o adolescente tem alguma culpa, é porque nós ainda não estamos preparados o suficiente para fazer esse atendimento. Então, muito cuidado em culpar quem é a vítima como se ela fosse autora da violência. Muito cuidado, porque às vezes, quando a vítima chega até nós, o pior ainda não aconteceu com ela. Mas se você atendê-la mal, se você julgá-la mal, se você não fizer nada, o pior pode acontecer. Né? Porque não subestime. A pessoa que passou por uma situação de violência sexual, ela sempre pensa na questão do suicídio. Tá? Obrigada, me disponho aqui a responder as questões. Muito obrigada, doutora Zélia, pela excelente explicação. As experiências vividas no SABS, na Loura Tapajós. E eu vou passar, a senhora vai ficar ainda na bancada, né, para depois as explicações, as perguntas que vai ter dos nossos colegas que estão do outro lado. Agora eu vou passar a fala para a representante da Sejusc, a Karine Mota, representando a doutora Caroline Braz, secretária da Sejusc. Com vocês agora a apresentação da Karine. Obrigada, bom dia. Em nome da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Sejusc, gostaria de falar da importância do dia 18 de maio. Né? Foi muito bem explanado pela mesa. Parabéns, meninas, pelo trabalho que tem sido feito. E a Sejusc tem trabalhado em promoção de políticas públicas eficazes, né? Trabalhando em parceria com o CET, que está dentro da nossa pasta, o Conselho Estadual de Criança e Adolescente. Entendemos da importância de trabalharmos essa temática. Não só no dia 18, não só no mês de maio, mas entendemos a importância de trabalharmos todos os dias dentro das escolas, dentro do espaço da família, da casa. E a Sejusc agora no dia 15 de maio vai estar promovendo uma ação na Ponta Negra, e também a alusão ao dia 18 de maio, Dia Internacional da Família, que nós entendemos, assim como a doutora falou, que a família é muito importante para trabalhar essa proteção da criança e do adolescente. Ela é onde a criança convive, onde a criança está, e a família, os pais têm que estar atentos às mudanças de comportamento, como foi muito bem falado aqui. E a Sejusc tem dentro da sua pasta a promoção da criança e do adolescente. Entendemos a importância de estarmos atuando junto à rede de proteção, né, que já está se desenvolvendo no estado do Amazonas, que é muito importante. Entendemos que isso tem alcançado crianças de maneiras eficazes dentro do atendimento da saúde, no atendimento dentro da delegacia. A gente tem notado que tem um aumento, né, significativo de denúncias. Isso é importante porque as pessoas estão denunciando. Infelizmente tem aumentado o número de denúncias, mas também ficamos felizes porque as pessoas estão entendendo que não pode ver esse sigilo, mas sim tem que falar. E de 2016 para janeiro de 2016 para janeiro desse ano de 2019, houve um aumento de 100% de casos denunciados no estado do Amazonas. Ainda é muito pouco referente ao número do nosso estado, mas acreditamos que com o nosso trabalho, com a rede, pode aumentar esse número, mas também a gente pode diminuir no sentido de que crianças vão estar protegidas, entendendo, dentro da família, na escola, aonde ela estiver. E a importância de enfatizar os canais de denúncia, né? O 180, o Disque 100,
que as portas de entrada, o conselho tutelar, a própria escola, que eu entendo como uma porta de entrada, que é onde a criança se sente segura, né, em falar, em dialogar com o professor, com os colegas, e que possamos estar preparados, né, para receber, para ouvir essa criança e estar trabalhando junto à rede, né, porque não se trabalha só, se trabalha uma rede de promoção e defesa, e a Sejusc, ela tem atuado nessa maneira, né, trabalhar a rede, trabalhar os atores da rede para fortalecer, inclusive dispensando materiais que vai estar chegando nos municípios para a campanha do dia 18, vamos estar enviando os materiais para estar fortalecendo os municípios no sentido de informações, né, os municípios de informações. Também entendemos que é muito importante. E agradecer esse espaço, esse momento de fala, de estar ouvindo as experiências e contribuindo, né, junto à rede, que é extremamente importante. Entendemos que nos fortalecemos estando juntos e atuando juntos em promoção e defesa do direito da criança e do adolescente. Em nome da Sejusc, fica o nosso agradecimento. Ok, Karine. Nosso muito obrigada pela sua presença nesse momento, né, representando a doutora Caroline Braz. E falar em rede de proteção é falar, já está se falando, rede, onde está a intersetorialidade, né? Onde todos os setores se mobilizam para acabar de vez com essa exploração, com essa situação que às vezes até envergonha um pouco o Amazonas, o índice está tão alto, que nós façamos um trabalho efetivo nos municípios, né? Os conselheiros tutelares, pessoas tão importantes nesse momento, né, nos municípios, para fazer essa intersetorialidade, né, com o delegado, com as escolas, né? Esse ano vai ter eleição para conselheiro tutelar, né, os conselheiros tutelares fazendo o trabalho, que façam um trabalho mesmo de garantia de direito nos municípios, né, com todas, chamando a educação, a assistência, as assistentes sociais, as psicólogas, né, as igrejas também, papel importante, né? Nós tivemos ultimamente um seminário do SEDECA Rio de Janeiro, onde o Amazonas está bem na foto, né? Como nós falamos a linguagem, né, hoje, popular, que nós estamos bem na foto. Por quê? Porque a escola, em todos os estados do Amazonas, em todos os estados do Brasil, o Amazonas é um estado em que a educação ela está dentro da rede de proteção. Todas as escolas do Amazonas, capital e interior, está de parabéns o Amazonas, porque as escolas estão fazendo um trabalho de proteção. Que bom que isso está acontecendo. Eu fiquei, como sou professora, e fiquei satisfeita, né, em saber que esse trabalho está sendo feito nas escolas, né, e continue fazendo esse trabalho nos municípios. Sabemos das dificuldades, né, mas vocês são pessoas que conhecem e sabem articular, né? Articulem a rede de proteção. A irmã Valme muito bem colocou a fala dela, né, na questão, deu uma aula, a irmã Valme. A doutora Zélia, com a experiência dela também, está orientando, né, a família. E essas informações vocês passem, né, na reunião de pais, quando tiver uma reunião de pais e mestres, que essas informações vocês passem também, né, para os pais, essas orientações, ok? Eu vou passar a fala agora para o doutor Emerson, né, que ele é auditor do Ministério Público Estadual, né, auditor do trabalho, e ele vai ter uma fala com vocês também sobre exploração sexual também, que é uma das formas tristes, né, também, de trabalho infantil. Ok, gente? Então, com vocês, doutor Emerson. Bom dia. Muito obrigado, Alcione, a SEDUC, muito obrigado, Sébsca, pelo convite. Estou aqui representando a Auditoria Fiscal do Trabalho e, ao mesmo tempo, a coordenação do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, FEPET no Amazonas. Mas vocês me perguntam, o que tem a ver trabalho infantil com essa causa do 18 de maio, com o abuso e a exploração do trabalho sexual da criança e do adolescente? O que tem a ver isso? A exploração sexual do trabalho infantil, a exploração sexual da criança e do adolescente é uma das piores formas de trabalho infantil. Nós temos o decreto 6481 de 2008, temos a Convenção 82 da OIT, que trata especificamente sobre isso e outras formas de trabalho infantil que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. O trabalho infantil está na origem, ele é um dos fatores causais para uma série de violações que nós observamos no dia a dia.
Sejam elas a evasão escolar, aqui mais no contexto da educação, sejam elas a gravidez na adolescência, que muitas vezes decorre de uma violação, de uma gravidez, por exemplo, entre 10 e 14 anos. Abaixo de 14 anos nós temos o estupro de vulnerável. É absolutamente presumido que houve uma violação nesses casos. E quando nós observamos alguns números de notificação, isso não acaba correspondendo como uma das espécies de violência notificadas pelo sistema. Outra forma, por exemplo, a mortalidade precoce. Isso decorre muitas vezes do aliciamento pelo tráfico de drogas, decorre também do aliciamento para exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa própria exposição, que também ocorre na situação do abuso, não só na exploração sexual, mas também no abuso, por exemplo, como a irmã Valmir muito bem falou aqui, o trabalho que é feito nas residências. O trabalho infantil doméstico está muito associado ao abuso sexual de crianças e adolescentes e também à exploração, a própria exposição da criança, do adolescente em espaços públicos, em espaços que estão desacompanhados dos responsáveis, desacompanhados do devido cuidado, acaba expondo a criança e o adolescente a essas formas de violação de direitos. Nós observamos também que o trabalho infantil está envolto em muitos mitos. Por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar. A criança que trabalha desde cedo, ela adquire uma dignidade, ela aprende a vivenciar o mundo do trabalho e chega mais preparada nesse momento da vida adulta. Será que é isso mesmo? A gente observa muitas estatísticas, por exemplo, trago aqui, de mais de 50 mil trabalhadores resgatados na condição de trabalho escravo, dentre elas também envolvendo a exploração sexual, o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. 92% das pessoas que foram resgatadas em situação de trabalho escravo trabalharam antes dos 16 anos e não na condição de aprendizes, ou seja, um trabalho que no Brasil é proibido. Sabemos que o trabalho a partir de 16 anos é possível de forma protegida e a partir dos 14 apenas na condição de aprendizagem. Então, 92% desse público declarou que trabalhava antes de 16 anos sem a condição de aprendizagem. Também a gente observa estatísticas de que grande parte da população carcerária, por exemplo, veio do trabalho infantil. Então, a gente observa essa correlação do trabalho infantil, uma série de violações na criança, do adolescente, que vai repercutir na idade adulta. Então, esses mitos, que é como nós chamamos, acabam estimulando essa reprodução de ciclo vicioso do trabalho infantil, ciclo vicioso da pobreza, da marginalização. Nós observamos também, e o Unicef bem destaca isso, que existe um quadro de discriminação estrutural, que envolve classe, que envolve gênero, que envolve origem, e que estimula muito mais, no caso do trabalho infantil e na exploração sexual propriamente dita, uma reprodução em determinado público, que é o público socialmente mais vulnerável, socialmente com famílias mais desestruturadas. Então a gente observa um quadro que identifica essas vítimas de violação. E isso é de conhecimento pela rede. Muitas vezes, como também foi falado aqui pela irmã Valmir e pela doutora Zélia também, acaba se culpabilizando a vítima, quando na verdade essa vítima ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada, porque quem é responsável por nossas crianças e adolescentes, além da família? Nós temos o tripé que sustenta nossas crianças e nossos adolescentes aqui de acordo com a Constituição, artigo 227. A produção integral, ela se dá com alguns responsáveis, que são 3 especificamente. Família, sim, quem está mais próximo é quem é responsável, mas caso a família esteja em falha, esteja deficitária nesse campo, família, Estado, se o Estado também falhar, a sociedade. Nós todos somos responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes. Situação de trabalho infantil, situação de abuso, situação de exploração sexual, como uma das piores formas de trabalho infantil. O Brasil se comprometeu a erradicar imediatamente todas as formas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. Dentre essas formas estão trabalho no tráfico de drogas, aviãozinho também é uma espécie de trabalho infantil, uma das piores formas. Trabalho nas ruas, nos logradouros públicos, que é como é chamado, né? Tanto nas ruas, nos semáforos, nos portos das cidades, são piores formas de trabalho infantil, porque expõem a criança a uma série de outras violações, uma série de outras violências.
Então, o Brasil assumiu o compromisso imediato de acabar com essas formas de trabalho infantil. E até 2025, com todas as formas de trabalho infantil proibidas no Brasil. Então, é um compromisso que foi assumido internacionalmente e que cabe a cada um de nós, seja familiares, seja agentes do Estado, seja sociedade civil. Então, deixo aqui também já o convite aos municípios para que se mobilizem desde a causa agora, o 18 de maio ao 12 de junho, que são campanhas que não são esporádicas, que não são pontuais, mas devem ser permanentes, certo? Mas que nesse momento ganham mais visibilidade, ganham mais apelo. Aqui em Manaus nós teremos uma campanha que vai ser articulada entre SEBSCA, relacionado ao abuso e exploração da criança e adolescente, e o FEPET, que é o Fórum de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil. Então, nós estaremos atuando de forma conjunta, seja nas oficinas que serão realizadas nas escolas, chegaremos até o público, dando voz realmente às crianças e adolescentes que estão vivenciando essas situações, precisamos saber na origem e levar esse conhecimento a elas. Então, esse período é um período que aumenta, em muitos casos, as notificações de casos, as denúncias, em razão do conhecimento que é levado da mídia que dá mais visibilidade ao tema. E essas oficinas serão realizadas em escolas públicas, sejam municipais, sejam estaduais, que vão desde depois do 18 de maio até final de junho, pelo menos. Também outra ação que vai ser articulada entre 18 de maio e 12 de junho, aqui na capital, pelo menos, é um concurso que será realizado de textos, de desenhos e de outras categorias. Então, deixo também aqui o convite, além do seminário, que será realizado dias 16 e 17, quinta e sexta-feira aqui em Manaus, que vai ser direcionado também ao público do interior do estado. Outro seminário que será realizado dia 5 e 6 de junho, aqui em Manaus também, relacionado aos municípios que estão abrangidos pelas ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. São mais de 40 municípios cadastrados que foram ou serão convidados pela SESC, quem está custeando o evento. Então, nesse evento a gente vai colocar muito em pauta as estratégias de combate, de prevenção e erradicação ao trabalho infantil, em todas as formas, inclusive quanto à exploração sexual. E também a gente vai colocar em voga, em destaque, o protagonismo juvenil. De que forma dar voz a esses adolescentes, de que forma fazer com que essas crianças, esses adolescentes, enxerguem as violações que ocorrem no dia a dia, de que forma que nós podemos articuladamente estar mais próximos a esse público. Então, encerro aqui a minha fala trazendo uma associação que faz o jornalista Fernando Birri, jornalista uruguaio, se não me engano, que ele associa a utopia ao horizonte. O que se trata da utopia aqui nesse momento, né? Eu estou associando a utopia com a erradicação de toda forma de trabalho infantil, especialmente as que são mais graves, que são as piores formas. A utopia é algo que é difícil de alcançar, né? Não é isso? Fernando Birri, ele associa a utopia ao horizonte. Em que sentido? Ele diz que se nós tentamos alcançar essa utopia, se nós nos dirigimos até esse horizonte, quanto mais nós andamos, quanto mais nós corremos em direção a esse horizonte, nós nunca alcançaremos. Não é verdade? Então, se a utopia é algo que é inalcançável, então para que ela serve? E ele conclui, ela serve para que não deixemos de caminhar. Ou seja, não deixemos de lutar, não deixemos de nos empenhar por essa causa. Muito obrigado, bom dia. Doutor Emerson, muito obrigada pela sua fala, muito bem explicado sobre a exploração, que é uma forma também de trabalho infantil, né, exploração sexual, muito presente realmente nos municípios. E eu quero dizer para vocês aqui, vocês podem até estar questionando a questão SEDUC. Como é que nós vamos fazer essa mobilização? Pode fazer, né? Não sei como é que está a secretaria, no caso, a Coordenadoria Regional de Educação, tem dia 18, nós temos uma programação. A SEDUC, no momento, devido a essa situação que está hoje, nós sabemos que está acontecendo a paralisação, mas o que nós estamos fazendo? Esse calendário, sobre 18 de maio, ele vai ser estendido até o final do ano. Vai ficar, o professor ele pode fazer depois uma temática voltada, né, na sala de aula,
no decorrer do ano letivo, né? Um dia eu vou tirar, vou fazer meu planejamento, e numa aula dessas vai ter uma aula que eu vou falar especificamente sobre 18 de maio, sobre tipos de violência, né? O professor pode passar um vídeo, né? Ele pode fazer uma roda de conversa, ele pode fazer uma redação, ele pode fazer depois um vídeo, né? Fazer uma produção, né? As crianças têm celular hoje, né? Todos os jovens, adolescentes, fazer uma produção, né? Um documentário, né? Claro, dirigido pelo professor. O professor sendo o mediador desse documentário, dessa entrevista, ele vai mediar. Pode fazer roda de conversa? Pode. Pode fazer um concurso na escola? Pode. O professor pode fazer um concurso, mobiliza todo mundo, né? E no decorrer do ano letivo, bem, já passou o 18 de maio, mas nós vamos fazer hoje, né? Mês de agosto, de setembro, né? De outubro, e pode fazer uma comida, você pode, no decorrer do ano letivo de 2019, ele pode fazer toda essa temática, né? Tirando um dia da semana, para trabalhar essa temática na escola. E no final do ano, ele faz a culminância, né? Sobre a temática que foi desenvolvida pelos professores. Aqui vai a minha sugestão. Claro que no momento está todo mundo nessa paralisação, né? Não sei como é que está os municípios aí, não é? Alguns estão, outros aderiram, outros não, né? Está assim. Ninguém sabe como é que está, que nós estamos aqui, mas vocês é que sabem como é que está a realidade aí no município, e depois, no outro momento, vocês possam fazer essa mobilização na escola mesmo, voltado. Não tem problema, pode ser no decorrer do ano todo, tá certo, gente? Nosso secretário Luiz Castro é um homem nobre, né, de uma nobreza muito grande, né, um homem ativista há muitos anos na causa, secretário Luiz Castro, e ele jamais, né, vai deixar de abraçar essa causa, jamais. Então, nosso agradecimento a ele também, que deu esse espaço hoje para a gente fazer essa abertura da campanha, né, para os municípios. E agora eu vou passar também a palavra para a doutora Zélia, né? Doutora Zélia, se quiser complementar mais alguma coisa, nós vamos ficar aqui essa manhã com vocês, discutindo a temática, tirando dúvida. A irmã Valme, da Rede Um Grito pela Vida, e que está também dentro do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência, também vai ficar conosco aqui. Doutor Emerson também vai ficar conosco até o final. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos depois fazer um intervalo, né, para fazer essa interação. Tá certo, gente? Eu vou passar a palavra para a doutora Zélia, que quer complementar mais algumas coisas para vocês, esclarecer alguma coisa a mais. Gostaria de esclarecer que a violência sexual se diz que ela é a mais democrática de todas as violências, porque ela não respeita a classe social, raça ou etnia, né? Ela existe em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que nós possamos nos planejar, digamos, para passar as férias, porque lá não tem violência sexual, porque não existe esse lugar. Em todos os lugares, infelizmente, ela existe. Às vezes existe, inclusive, dentro das casas, e as pessoas não estão se dando conta disso. Dentro das instituições que se trabalha e não está se dando conta disso, né? Porque ela existe em várias formas. Então, às vezes, a pessoa não conhece, às vezes a pessoa está sendo assediada sexualmente, por exemplo, dentro do trabalho. Ela está sofrendo ameaças para poder se dar para o chefe, digamos assim, né? E ela não quer, ela está sendo ameaçada de ser transferida, por exemplo, de algum lugar, e a pessoa mesmo não reconhece que isso é uma violência sexual. Então, gente, a fala do nosso secretário, né, como agente protetor da criança e do adolescente, o secretário Luiz Castro é um ativista, né? Ele era antes na Frente Parlamentar de Enfrentamento à Violência no nosso estado, uma pessoa atuante, né, na rede de proteção, e estava dentro do Comitê de Enfrentamento. Eu vou passar a fala para a doutora Zélia, né, que foi o pronunciamento do nosso secretário, e a doutora Zélia vai continuar a se pronunciar. Obrigada. Queria falar para vocês também contra a questão da naturalização da violência, né? Muitas situações estão tão naturalizadas que as pessoas nem acham que é violência. Por exemplo, quando chega uma menina grávida de 12 anos numa unidade de saúde. Às vezes aquela menina faz o pré-natal e somente quando ela chega numa maternidade é que os profissionais
vão detectar aquilo, vão entender que aquilo é uma violência sexual. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o artigo 217-A, ele diz que estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou doença mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Por exemplo, uma pessoa, mesmo com deficiência mental, não tem condições de discernir, né, para a prática do ato. Não tem. E, às vezes, nós encontramos meninas grávidas já para ter bebê nessa situação. Muitas vezes a família não sabe nem de quem é, ou pelo menos diz que não sabe de quem é. Né? Casos também de pessoas que, às vezes, alguém utiliza uma droga, bota uma droga na bebida da pessoa, a pessoa apaga e ela é usada para fins sexuais e outras coisas. Né? E depois a pessoa aparece grávida. Isso também é um estupro de vulnerável, porque a pessoa não estava em condições de oferecer resistência, né, para a prática daquele ato. E isso é algo que nós vemos no dia a dia. Os serviços de saúde têm que estar preparados, gente, até mesmo para oferecer a pílula de emergência, que não é abortiva, mas que ela tem grande eficácia para evitar a gravidez indesejada quando ela é oferecida nas primeiras 72 horas. Então, é muito importante que os serviços de saúde se preparem para isso. E os profissionais, todo mundo tem que saber que, pelo menos, a pílula de emergência tem que orientar as pessoas que são vítimas de violência sexual para tomarem nas primeiras horas, porque ela não precisa chegar também num serviço de saúde. Ela pode adquirir também numa farmácia, ela pode comprar. Algumas vezes, quando nós recebemos lá no Saves, na maternidade Moura Tapajós, alguma paciente, às vezes alguém no meio do caminho já deu essa orientação. Então, a família já foi na farmácia, já comprou a pílula de emergência e já deu. Entendeu? É muito importante os serviços se prepararem para isso, os profissionais se prepararem para essas orientações. Ok, doutora Zélia, muito obrigada pelas orientações, né? Muito bem colocada, orientada pela sua experiência. Irmã Valme, doutor Emerson, a Karine da Sejusc, doutora Márcia Sado também, da SESC, que participou. Então, aqui, nós estamos demonstrando para vocês como é que é toda a rede de proteção. Onde está a Sejusc, SEAS, MPE, né, Ministério Público do Trabalho, tem aqui a Moura Tapajós, né, que é a maternidade, que é o SAB, o Serviço de Atendimento à Violência. A Rede Um Grito pela Vida, né, são as instituições religiosas, e que estão todas integradas. SEDUC, né, nós, SEDUC, no comitê está todas as representatividades. No SEDC é do Estado, né, o comitê estadual. Então, está as instituições governamental e não governamental. Todos eles por uma causa, proteger nossas crianças. A presidente do Conselho, Amanda Ferreira, sempre ela fala nas falas, ela enfatiza muito essa questão. Quem é que pode proteger uma criança? O adulto. Uma mulher ela pode se proteger, ela é uma mulher adulta, né? Ela pode se proteger contra uma violência. Né? Mas e uma criança? Né? Quem que tem que proteger a criança? Somos nós adultos. Então, que nós façamos a rede de proteção bem forte nos nossos municípios e proteger nossas crianças. Nós temos aqui em Manaus toda uma programação, o Comitê e o SEDCA está fazendo uma programação. Nós vamos ter atividade nas escolas municipais, já houve, né? A abertura do concurso aqui para a capital, por conta dessa situação na SEDUC, nós vamos ficar fora do concurso, mas a CEMED ela vai fazer. Nós vamos ter no dia 18 um ato público, que dia 18 o Comitê e o SEDCA achou melhor fazer mesmo no dia, né, no dia 18, no sábado. Nós vamos, toda a rede de proteção, mobilizar toda a sociedade, né, para fazer presente na Praça da Polícia. Nós vamos fazer, tem várias atividades. Vamos ter o seminário dia 16 e 17 no Vasco, que vocês podem também está fazendo isso no município, né? Chamando toda a rede de proteção, dialogando, né? Chamando os presidentes do CMDCA, chamando os conselheiros tutelares, são pessoas fundamentais, né? Para proteger
às nossas crianças, né? Às vezes o conselheiro tutelar, eu sei que ele é criticado, mas tem que fazer um papel importante de responsabilidade, é papel fundamental de vocês nos municípios, conselheiros tutelares. Vocês fazerem bonito mesmo, né? Conversar, né, com as escolas, ir nas secretarias, visitar, se apresentar nas secretarias, né? Falar da importância do conselho tutelar para proteger a integridade das crianças, ok, conselheiros? Sei que vocês estão, presidente do CMDCA, alguma coisa não está certo? O presidente do CMDCA faz com que as reuniões sejam bem efetivas nos municípios. Façam um calendário de vocês. Nós temos o Conselho Estadual aqui, nós temos nossa reunião ordinária. Quando tem alguma coisa para resolver com mais emergência, nós temos as reuniões extraordinárias, né? Chamamos a educação. Está faltando alguma coisa? Olha, está acontecendo tal coisa na educação. Ok. Então, a gente vai até nossos superiores e vamos ver como é que resolve essa situação da educação, né? Então, o CMDCL tem um papel fundamental também nos municípios. Ok, gente? A educação, eu já passei toda a informação. No decorrer do ano letivo, vocês podem fazer o 18 de maio, ok? No decorrer do ano, façam, tá? Não pode ficar sem fazer essa sensibilização nas escolas. Faça uma mobilização no final do ano, faça uma culminância, exponha o trabalho dos alunos, né, o que é a produção que eles fizeram na escola, façam bonito na escola também, né, nas voltas às aulas. Tá certo, gente? E nós vamos estar aqui acompanhando as perguntas, né, se tiver. Não vai ter, ok, vai ter as considerações finais. Então, meu muito obrigada pela participação de vocês aí. Façam bonito mesmo nos municípios, que os municípios sejam mobilizados para proteger e acabar de vez com essa situação que entristece o Amazonas, né? Nós ficamos assim, em rede nacional, todo o tempo falando da exploração, que o Amazonas é um índice muito alto. Vamos baixar esse índice, né? Nós já estamos bem na foto, né? Nós, educação. Por quê? A educação está envolvida na rede de proteção. E é o único estado do Brasil que o Amazonas, a educação, ela está efetivamente voltado dentro da rede de proteção com as nossas crianças, capital e interior. Então, parabéns para todos nós, né? Que a educação está fazendo bonito mesmo, né? Com essa pesquisa que deu agora que nós fomos participar, eu, enquanto SEDUC, participei e ganhei parabéns. E agradeço a todos vocês aí por esse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo no estado do Amazonas. Meu muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês. Doutora Zélia, faça suas considerações finais. Minha consideração final é o convite, né, do Faça Bonito. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes, vamos nos preparar para ouvir o que essas crianças e esses adolescentes têm a dizer e vamos cobrar dos serviços de saúde que funcionem também para o atendimento às vítimas de violência sexual. Acho que não dá mais para as pessoas só virem até Manaus procurar recursos. Aonde as pessoas estão, elas têm direito a ter esse recurso, esse atendimento, né? Com medicamentos apropriados para a situação, com acolhimento adequado, mas para isso a população tem que saber que é um direito. Isso está previsto em lei, o atendimento nos serviços de saúde em caso de violência sexual. Tá? Vamos fazer bonito. Muito obrigada, doutora Zélia. Agora a palavra com as considerações finais a irmã Valmer, do Rede Grito pela Vida e do comitê, também representando o comitê. Ok, agradeço o convite de poder participar. E uma questão que eu queria falar, assim, que não levemos a questão do abuso da exploração como algo cultural, e não existe isso. Que a gente possa realmente ter essa consciência da responsabilidade nossa de proteger nossas crianças, nossos adolescentes. Vamos cuidar de quem é a nossa continuação depois. Então, que nós possamos realmente fazer bonito, não só no 18 de maio, mas durante o ano inteiro, sempre cuidando de nossas crianças e adolescentes. Ok, muito obrigada também pelas considerações finais. Agora eu vou passar a palavra para as considerações finais do doutor Emerson. Então, reitero, em nome da Auditoria Fiscal do Trabalho, em nome do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, agradeço novamente, reitero os agradecimentos ao convite e espero que para vocês também tenha sido um sentimento de muito aprendizado. Para mim,
Foi muito aprendizado, essa troca foi uma troca muito importante. E são temas que precisam, sim, ser pauta todos os dias. Não só 18 de maio, não só 12 de junho, mas todos os dias é importante a mobilização, a conscientização e o olhar atento a todas as formas de violação e ao nosso papel como profissionais, como família, como sociedade, nesse aspecto. Bom dia.